Solicito ao primeiro secretário, hoje na ausência do vereador Claudionor Risse, o vereador Paulo Henrique Correia, que proceda a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, Claudionor Risse, faltou. Dorival de Almeida Júnior, Existo Hélio Fernando César, Presente. João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Sebastião Rodrigues de Oliveira, Paulo Henrique Correia, presente. Havendo o número legal e invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouça a execução do hino nacional brasileiro. Convido o vereador Luiz Carlos Anastácio Paçoca para fazer assento à mesa como segundo secretário ad hoc.
Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Mandioquinha pede a dispensa da leitura da ata regimental. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Solicito. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência um minuto de silêncio pela a morte dos dois jovens barretenses que veio acontecer em memória de um trágico acidente nesse final de semana na nossa cidade, que acabou abalando toda a sociedade. Por isso, eu solicitaria a Vossa Excelência um minuto de silêncio. É regimental, está em votação. Concorda, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Um minuto de silêncio. Solicito ao primeiro secretário que a leitura da ata da sessão solene realizada no último dia 8 de março. O vereador Luiz Carlos Anastácio solicita a dispensa da leitura, é regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Expediente. Comunicações. Através do requerimento número 285 de 2007, o vereador Dorival de Almeida Júnior, Lilico, requer licença de suas funções legislativas na sessão de hoje. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O suplente Nestor Leonel, previamente cientificado, ocupará o lugar do titular licenciado. Solicito ao Nestor Leonel que tome assento à sua mesa. Vereador Nestor Leonel. André. Através do requerimento número 291 de 2007, o vereador Claudionor Risse requer licença de suas funções legislativas na sessão de hoje. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O suplente Carlos Henrique dos Santos, previamente cientificado, ocupará o lugar do titular licenciado. Solicito a presença do vereador Carlão do Basquete. Tem mais alguma coisa? O parecer do... Tá. Tá. Edital número 539, sessão solene. Faz saber de conformidade com os dispositivos do regimento interno, por iniciativa dessa presidência, ficam os senhores vereadores
convocados para a sessão solene a realizar-se no dia 15 de março de 2006, às 20 horas, na sede dessa Câmara Municipal, para a outorga do título de cidadão honorário de Barretos ao Major PM Frank Andrade, nos termos do Decreto Legislativo número 06 de 2006. Cumpra-se fixando as formalidades, enfim, cientificado os senhores vereadores. Um dia não muito feliz, tendo em vista que ocorrerá na mesma data na cidade de São Paulo a posse dos senhores deputados estaduais, a qual o vereador Paçoca, o vereador Lilico e eu pretendo estar presente. André, daremos posse. Isso aqui os senhores vereadores receberam a circular número 02 de 2007, aonde está definido o calendário do projeto A Câmara Municipal nas Escolas, o qual terá início no próximo amanhã, né? Então, eu encaminhei a cada um dos senhores toda a programação do programa, né, que vai até o dia 26 de abril, e convido a todos para que, na medida do possível, estejam presentes nos horários aqui definidos, sempre aqui na Câmara Municipal. Telegramas, Ministério da Saúde, liberação de verbas, Ministério da Saúde, liberação de verbas, FUNASA, também do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, e da Caixa Econômica Federal referente a repasse de orçamento geral da União via Ministério do Turismo. Todos esses telegramas e notificações estão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Senhor presidente, o senhor vai iniciar a ordem do dia. Eu solicitaria inversão preferencial do processo da Comissão Especial número 1496, do requerimento 531. Eu solicitaria a Vossa Excelência a inversão preferencial para que nós possamos discutir esse requerimento em primeira pauta. É regimental. Está em discussão o pedido do vereador Luiz Carlos Anastácio. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, vamos discutir originalmente pareceres da Comissão Especial, processo número 1496 de 2006, relativo ao requerimento número 531 de 2006 do vereador Luiz Carlos Anastácio e outros, que requerem à mesa seja constituída uma comissão especial para apurar supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Educação, com vistas ao vereador Luiz Carlos Anastácio, que vai se pronunciar nesse momento. Gostaria de comunicar aos senhores vereadores que foi solicitada na sessão anterior pelo vereador Anastácio informações do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barretos com relação à existência ou não de acordo com o banco de horas, e que o sindicato se pronunciou ou apresentou um ofício no final da tarde de hoje, e isso já está juntado no processo, que eu peço ao diretor que encaminhe ao vereador Anastácio. É o que nós vamos discutir, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, munícipes aqui presentes. Aquele parecer, por favor, da comissão, providencia para mim.
Senhor presidente, foi solicitado vista por mim desse requerimento pelo motivo, a diretora está providenciando, pelo o motivo que durante a formação de comissão foi indicado 3 vereadores, sendo 2 o vereador Olímpio Jorge Nabem e o vereador Sebastião Rodrigues Mandioquinha e o vereador Lilico. Eu quero só... Ah, não. O André que foi indicado também? Ah, tá. Desculpa, só para o vereador André, não o Lilico, para que investigasse uma denúncia que chegou a esta casa referente a horas extras que estava sendo realizado na Prefeitura Municipal e que envolvia alguns funcionários. Pois bem, o relatório foi elaborado e o vereador André, senhores vereadores que ainda não tomaram ciência, fez sérios levantamentos, um trabalho admirável, foi até a secretaria, buscou alguns dados e que deixa cada vez mais suspeita que havia irregularidades, sim, irregularidades graves, inclusive envolvendo uma funcionária, que, por incrível que pareça, essa funcionária é esposa de um cidadão que prestou serviço na campanha do senhor Cacá, vice-prefeito do prefeito atual, doutor Emanuel. E essa senhora fez um número elevado de hora extra. Isso foi a preocupação. Pois bem, o relatório do vereador André ficou pronto. Vem os 2 colegas, vereador Sebastião Rodrigues e Mandioquinha, e faz um relatório. Um relatório elaborado por eles, trabalhado por eles, né? Que eu acho que eles foram não bem informados e complicou mais a situação. Por isso, hoje, nesta casa, senhor presidente, nós poderemos sair daqui sabendo quem realmente interessa defender os interesses do município. Porque o que ficou mostrado aqui, que o parecer do vereador Sebastião Rodrigues e do vereador Mandioquinha não está correto. Não está. E, com todo o respeito, eles disseram o seguinte, no item 5, né? Esclarece que a documentação, além de outros questionamentos, de que horas extras, olha bem, senhores vereadores e vereador Euripim, que trabalha na Delegacia do Trabalho, conhece lei trabalhista, e o presidente, que é sindicalista como eu, olha a gravidade do parecer dos 2 colegas. Esclarece na documentação, além dos questionamentos, de que as horas extras necessárias para o desenvolvimento de determinados trabalhos agora constitui-se em bancos de hora. Não precisa nem dizer, senhor presidente, que o senhor sabe muito bem, o senhor como sindicalista, e o Euripim como defensor dos trabalhadores na Delegacia do Trabalho, que hora extra, que banco de hora só pode
ser feito mediante um acordo entre sindicato e patrão, grupo patronal, no caso, a prefeitura. E eu não sei aonde eles arrumaram isso, porque vem o sindicato e esclarece. Em resposta ao ofício 2007, que chegou hoje às 17 horas na Câmara Municipal de Barretos, informamos que, entre a Prefeitura de Barretos e o Sindicato dos Servidores Municipais, não existe acordo relacionado à hora extra. Para os melhores esclarecimentos, nos colocamos à disposição, se necessário, para outras informações. Quem está mentindo? E agora? Ficou muito ruim. Ficou muito ruim. No parecer, os colegas disseram que tem banco de hora. Eles devem ter sido informados por alguém. Alguém deve ter dito para ele, olha, tem banco de hora. E cadê a documentação? Não tem. O sindicato vem e esclarece que não tem. Mediante essa situação, quinta-feira agora, eu solicito a Vossa Excelência a autorização para que seja xerocado todo esse processo. Nós vamos, eventuais excedentes às horas extras, passarão a constituir banco de horas. Esse foi o ofício que o vereador recebeu. Então, eles não mentiu, eles colocou o que veio. De cada desculpa, não foi, né, servidor, a quais deverão ser compensadas com descanso correspondente à mesma. E agora? Então, senhor presidente, mediante esses documentos aqui, eu gostaria que Vossa Excelência autenticasse todos na casa. Se for por escrito, eu solicito que faça por escrito hoje, porque quarta-feira nós vamos protocolar no Ministério Público do Trabalho. Prefeitura de Barretos fazendo banco de hora sem autorização do sindicato. Isso é grave. Gravíssimo. Desrespeitando os trabalhadores, o servidor público, desrespeitando o sindicato e colocando a Câmara em uma situação, a Câmara Municipal, os dois vereadores que fizeram o parecer, em situação mais difícil ainda, porque nós vamos juntar na documentação o parecer dos dois colegas para o Ministério Público do Trabalho em Campinas. Eu trago para Vossa Excelência a cópia autenticada da denúncia que nós vamos fazer lá. E o prefeito, através da sua assessoria, vai ter que explicar como que ele faz banco de hora sem autorização do sindicato. Alguém está mentindo, né? Então, por isso, eu acho que esse parecer do vereador Sebastião Rodrigues e do vereador Oripim não poderia nem ser votado hoje. Essa é a atenção que eu quero dos senhores vereadores. Se votarem nesse requerimento aqui, nesse parecer dos dois, vão se fazer um suicídio. Porque é grave. Então, é bom que vocês reflitam, o senhor suspende a sessão se for necessário, que o parecer está errado. Eles estão confirmando uma coisa que o sindicato está dizendo que não tem. Então, é melhor, antes de fazer a galinhada, ver que jeito que está a galinha. Para depois não dizer que nós não orientamos e que nós, da bancada de oposição, que está defendendo tanto os trabalhadores, como queremos esclarecer irregularidades que foi denunciado e foi aprovado pelo vereador André, no parecer dele, e se votarem nesse parecer dos dois vereadores que assinaram, vai ser muito grave. Um trabalha na Delegacia do Trabalho, é uma pessoa muito competente, tem criatividade na cidade. O outro é um vereador humilde, trabalhador. Quer dizer, iludir os dois vereadores. Por isso, fique a critério de vocês. Vossa Excelência, me dá uma parte? Sim. Obrigado, vereador. É só para esclarecer o seguinte: se Vossa Excelência observar o final do meu parecer, o que eu peço é o seguinte: que seja encaminhada uma cópia para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Porque eu já disse, e vou repetir aqui, que eu acho que essa casa se posiciona sempre de maneira política.
Então não cabe a gente ficar falando, está errado ou não está errado. Quem apura é o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Se tiver tudo certo, quando chegar lá, vai vir e falar assim, está tudo certo. O vereador André estava errado. Porque são órgãos técnicos. Agora, se não tem medo, por que não mandar? Eu não consigo entender isso muito bem, ainda eu vou fazer uso da tribuna, mas se está tudo certo, qual o problema de mandar para o Tribunal de Contas? Qual o problema de mandar para o coisa? É a mesma coisa de quem tem medo de pedir uma certidão de antecedentes criminais. Quem não deve nada, vai e pega. Agora, se tem algum problema sério, ter medo de Tribunal de Contas e ter medo de Ministério Público, daí já é mais comprometedor. Eu estou querendo preservar os dois colegas. O vereador Luiz Carlos Anastácio me concede uma parte? Sim. O vereador é meu colega sindicalista. E o vereador Luiz Carlos Anastácio sabe que nós passamos, já há muitos anos, por um processo de precarização das relações trabalhistas muito forte nesse país. Isso teve um refluxo na época da Constituinte de 88. Posteriormente a isso, a maior parte dos direitos que foram garantidos naquela Constituição sequer foram implementados através de leis que os implementariam. E nós iniciamos um processo de precarização muito sério e que vem afetando até hoje, e até hoje a gente vê inúmeros setores ligados ao empresariado pedindo a reforma trabalhista, pedindo a derrubada de direitos, que nada mais é do que essa precarização. Então, nobre vereador Anastácio, talvez nessa sucedânea que vem de precarização dos direitos, as normatizações vão se sucedendo. E talvez Vossa Excelência não tenha atentado para uma delas, em que formata, não altera a composição do contrato de compensação de horas, hoje chamado de banco de horas. A princípio, na constituição desse contrato, era exigência a interveniência do sindicato. Posteriormente, normatizações anteriores acabaram com essa exigência. E hoje, o instrumento de compensação de horas trabalhadas, também chamado de banco de horas, significa um contrato bilateral entre empregador e empregado, sem a necessidade de interveniência do sindicato dos empregados. Pode não ser na sua categoria. Na minha, por exemplo, um dos grandes desafios nossos é exatamente fiscalizar os bancos, que todos sabem, todos viram as manchetes dos jornais hoje, são os verdadeiros assaltantes nacionais. Porém, impõem ao funcionalismo insistentemente os contratos de compensação de jornada. E ai daquele trabalhador que não assinar esse contrato. Ele é demitido inconteste por qualquer outro motivo, sem ser por justa causa. Portanto, a afirmação que o senhor faz com relação aos dois nobres colegas não procede na legislação atual. Eu gostaria muito, inclusive, que o senhor fizesse, sim, a representação no Ministério Público do Trabalho em Campinas, para que a gente elucidasse isso com relação ao serviço público, que deveria ter um tratamento diferenciado. Porém, a minha pesquisa revelou que também não acontece dessa forma. Então, portanto, esse relatório, se foi lavrado que houve o excesso de jornada através de um contrato de compensação de jornada
ou banco de horas, como queiram, ele está absolutamente correto. Senhor presidente, a tua posição, a posição de Vossa Excelência, é uma posição que eu não vou ignorar, mas também eu posso considerar equivocada. Seja trabalhador, servidor público municipal, seja bancário, seja da alimentação, seja qualquer imobiliário, seja da construção civil, seja da vigilância, qualquer área, é trabalhador. Essa semana, nós, como sindicalistas, recebemos um ofício que, e trago para Vossa Excelência, e vou ligar, vou ver se o meu secretário consegue atender o celular, para que ele traga para cá, hoje ainda, um esclarecimento do Ministério do Trabalho, justamente dizendo que nenhum trabalhador, nenhuma categoria pode fazer banco de hora sem autorização do sindicato. Nenhuma empresa, seja ela que for. Não vou desconcordar com Vossa Excelência, vou respeitar o posicionamento de Vossa Excelência, e é um direito que Vossa Excelência tem de expor o teu conhecimento, o que o senhor procurou na internet, mas eu acho que tem uma saída. Tem uma saída. Levar o conhecimento do Ministério Público do Trabalho. Não aqui, em Campinas. Deixar lá protocolado, certinho, e vamos investigar. Pois não? Senhor... Só desculpa. Obrigado, vereador. Deixa eu só concordar um pouco com o presidente da casa. Eu também acho que está tendo uma precarização dos direitos do servidor público. Começou agora esse tal de compensação, e eu não vou citar nomes aqui não, porque eu não quero ser leviano, mas está aqui na minha frente, na página número 46, se alguém quiser pegar o processo e ver, por exemplo, a citada funcionária que o Paçoca disse, das 7 da manhã ao meio-dia, das 13 às 21, direto, dias 22, alguns dias às 23. Se ela for compensar as horas, é melhor ela parar de trabalhar já, que senão não vai dar tempo nessa gestão, não. Bom, senhor presidente, eu quero... O senhor pediu uma parte? Eu pedi uma parte. Pode falar, senhor. Eu gostaria de solicitar à diretoria da Casa que solicitasse do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barretos uma cópia do acordo coletivo de trabalho vigente. Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência, só para me encerrar aqui. E para, senhor presidente, e enquanto nós não esclarecemos definitivamente essa situação, e que estão colocadas duas teorias, tá certo? Eu requeiro ao plenário o pedido de vistas a esse processo por mais uma semana. Tá, só para encerrar a discussão, e o senhor tem todo o direito de fazer isso, acho que é inteligentemente, com sabedoria que Vossa Excelência requer o pedido de vista, eu solicitaria a Vossa Excelência a cópia de todo o projeto, inclusive o que foi protocolado na Casa hoje, autenticado, para que eu leve até o conhecimento do Ministério Público. Muito obrigado. Já está autorizado, senhor presidente. E gostaria de colocar em discussão no plenário o meu pedido ao Sindicato dos Servidores Públicos de uma cópia do acordo coletivo de trabalho vigente. Em discussão, não havendo oradores, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido. Processo com vistas para ex-presidente por uma semana. Retornando à pauta, discussão em primeiro turno. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2006, de autoria da Comissão Especial, que apresenta a proposta de emenda à Lei Orgânica do município de Barretos, alterações em face da Constituição, das Constituições Federal e Estadual. Eu gostaria, como não houve tempo hábil e deveria ser apresentado hoje, isso inclusive está com vistas solicitadas por mim, eu gostaria de solicitar, todo um trabalho foi feito, assim como não só na lei orgânica, mas também no regimento. Eu gostaria de solicitar o adiamento por mais 2 semanas para que eu possa conversar.
para que eu possa conversar com a comissão e com todos os senhores vereadores para que a gente não perca o trabalho que foi realizado o ano passado, mas a gente consiga implementar essas mudanças. Então, eu solicito o adiamento por mais 2 semanas. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão única. Nós vamos, no complemento, o projeto de lei número 02 de 2007, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio e ou contrato com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, CDHU. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres, o que é regimental. Está em discussão. Desculpa. Está em votação a dispensa da leitura dos pareceres. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o projeto de lei número 02 de 2007. Vai falar? Vereador Kiko, o senhor quer discutir? Quero. Com a palavra, o vereador Kiko Miziara. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos, cidadãs, funcionários, imprensa. Desculpa. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna não especificamente para abordar esse projeto, mas para abordar coisas que estão sendo ditas e malditas por essa cidade afora, que eu acho que cabe a Vossa Excelência a divulgação dos fatos como eles realmente ocorreram e a justificativa dos fatos, para que não se distorça mais o que tem sido feito e dito em relação ao projeto que foi rejeitado pela bancada de oposição, em razão da existência e necessidade de 8 votos, de um projeto que nos causava imensa dúvida. Não é o caso que causa esse projeto. Mas como o outro nos causava, e nós achamos por bem votarmos contrariamente a esse então, projeto, porque, para mim, a liberação de construção através de áreas institucionais não faz diferença no sentido das possibilidades jurídicas que pudessem recair sobre nós. E eu venho aqui à tribuna, senhor presidente, e não desviando do assunto, mas abordando essa mesma situação famigerada, porque hoje cedo eu fui notificado pelo vereador Luiz Anastácio de que uma cidadã que concorreu à eleição, foi eleita e nunca tomou posse, mas ocupa cargo de uma secretaria de promoção social e cujo nome sequer tenho o gosto de pronunciar, saiu pelas ruas dizendo que os vereadores que votaram contrariamente... Para esclarecer, ela
ela determinou que uma funcionária por nome de... Põe o nome aí. Que fosse até o local, Mônica, denegrir a imagem nossa, a imagem de nós, vereadores. Ela podia ter vindo aqui a essa casa e tentar fazer isso, né? Ou, pelo menos, ser digno o suficiente para nos confrontar. Mas esse tipo de situação, senhor presidente e senhores vereadores, esse tipo de coisa é intolerável. É inadmissível que as pessoas tenham tamanha má-fé em distorcer fatos e levá-los à população da forma como bem lhes convém. Levá-los à população da forma como mais possa atingir a imagem daqueles que, bem ou mal, fazem aquilo que lhes manda a consciência, faz aquilo que lhes manda o conhecimento, faz aquilo que lhes manda o posicionamento autônomo e livre que a Constituição nos dá por direito. E é assim que vai ser, e é assim que deve ser. E se não for assim, não vale a pena existir mais nada com relação a leis e a poderes. Fica na mão de um só e pronto, esse governo da forma como bem entender. Eu quero deixar aqui claro, senhor presidente, que esse projeto é diferente do outro projeto. Esse projeto não nos causa nenhuma forma de preocupação e, por isso, acredito que todos votarão favoravelmente. Mas eu não consigo desgrudar do anterior. Eu não consigo sequer pensar que alguém pudesse ter tamanho posicionamento prepotente, arrogante e, acima de tudo, desleal, desonesto mesmo, de chegar e esparramar em certos locais uma inverdade tamanha que, para mim, não faz diferença no sentido das ofensas possivelmente eleitorais, mas faz muito mais e pesa muito mais saber com que essa pessoa possa ter o poder, fazer parte de uma administração e estar respaldada dentro dessa administração, mesmo sabendo que é uma gangorra imensa, que vai para onde lhe convém, que faz o que lhe convém. E não teve nunca coragem de vir aqui debater qualquer projeto que fosse. Mas nós vamos dar o troco já, e nós vamos pedir a declaração de bens dela e algumas outras coisas, declaração de imposto de renda, para ver até onde a gracinha dela vai parar. Mas eu quero dizer aqui, senhor presidente, e requerer de Vossa Excelência, e com relação também à nossa repórter Larissa, nossa secretária de Comunicações, para que emita os pareceres e as verdades aqui trazidas e de Vossa Excelência a defesa dessa casa, porque Vossa Excelência é o presidente da casa da qual eu faço parte, da qual fazem parte mais 9 vereadores. Vossa Excelência, vereador Kiko, não precisa pedir a parte. eu fiz isso duas vezes na semana passada, hoje e amanhã também estou adiando uma viagem para poder ir num programa e esclarecer essa situação. Eu gostaria que o senhor, principalmente na TV Soares, eu já tive a oportunidade de me posicionar por 2 vezes. Eu agradeço muito a Vossa Excelência e acho que isso deve ter continuidade, porque nós temos aqui sempre a presença da imprensa. E temos a nossa representante de comunicações. E não acho, e acho até que o senhor prefeito municipal deveria ser notificado desses tipos de desmandos, porque eu espero que esse tipo de desmando que agora ocorreu vai ter repercussões maiores do que ele pensa, do que ele ignora. E esse é o fato verdadeiro. Ele não sabe o que está acontecendo dentro do secretariado dele, o que eu acho até que é uma coisa mais ou menos constante. Mas agora o senhor Anastácio me notificou que nós faremos uma representação pública contra essa cidadã. E eu espero que essas pessoas se interem realmente dos fatos que transcorrem na casa para poder emitir opiniões. E vou aproveitar aqui para Vossa Excelência para dizer desse suposto empréstimo de 31 milhões de reais, que houve um incitamento à população por parte de um radialista, que foi a emissora e incitou a população para que viesse nos cobrar, aos 4 vereadores de oposição, e nos pressionar. E não deixou bastante Pela ordem, claro. senhor presidente, eu acho que tem que ficar em cima do tema. O tema são a construção de 48 casas, que é um convênio com a CDHU, vereador Kiko. Eu disse que eu iria desviar um pouco do assunto, senhor vereador,
E eu acho que, embora seja aparentemente uma coisa fora de assunto, é uma coisa que diz respeito a essa casa aqui. E sendo de coisa que diz respeito a essa casa aqui, em qualquer circunstância a gente deve abordar antes que isso daí ultrapasse limites que nós não possamos mais controlar. E acho muito bom que esse descontrole que possa estar acontecendo e vai acontecer em grau maior, traz a todos nós a responsabilidade do enlameamento, porque não vai ser só sobre uma determinada figura, não, vai ser sobre a casa como um todo. E eu quero dizer, então, a Vossa Excelência, senhor presidente, que eu faço aqui, abordando o projeto que eu já disse que vou votar a favor, a representação a Vossa Excelência de que situações como essa nós temos que evitar, porque se por acaso amanhã eu decidir votar contra esse projeto ou qualquer outro projeto, eu devo ser interpelado aqui. Ou se for um caso da imoralidade ou da irresponsabilidade, eu posso ser interpelado lá, na Justiça. Mas não difamado por aí afora, principalmente por quem muitas vezes deveria ter ficado lá fora, nunca aqui dentro. Obrigado. Com a palavra o vereador. Mas o senhor já fez uso da palavra. Sobre esse projeto, tá? O João Minarete tinha pedido. João, desculpa. A próxima é você. Senhor presidente, só para esclarecer, o vereador Kiko teve até aqui, fez um pronunciamento na qual estava eu também disposto a fazer, mas eu queria só alertar o vereador Paulo Corrêa, colega vereador Paulo Corrêa, que não é bem assim, não. Isso aqui relaciona, sim, a critério de casas popular, e nós temos que esclarecer, senhor presidente, com todo respeito, que nós, vereadores, em momento algum, queremos votar contra a população. Isso nós falamos hoje, numa reunião que nós tivemos no Santa Cecília, que o objetivo nosso não é esse. Agora, nós também não podemos votar em coisas erradas que chegam aqui para prejudicar, principalmente nós que tem processo de vereadores hoje, que acabou aí causando processo financeiro no bolso de vereador que vai ter que pagar. E eu não estava na época, isso foi um dos motivos. Mas, só para esclarecer, evidentemente que o Kiko veio aqui e expôs a colocação dele, e isso é bom, porque o que está acontecendo, o que estão tentando fazer, e o que o chefe de gabinete está querendo fazer, ele não vai conseguir. Porque eu quero alertar Vossa Excelência, como presidente desta casa, com todo o respeito que eu tenho. Se o chefe de gabinete quiser disputar com a bancada nossa, nós topamos. Se ele quiser fazer ato aqui na casa, convocar a população para vir aqui, nós vamos convocar também. E eu não sou responsável. Passou-se um colega vereador por aqui, e quem lembra dele não tem saudade. Que até a garrafa foi embora. Justamente. E nós vamos fazer pior do que ele. Por isso eu estou alertando Vossa Excelência hoje, quero que fique registrado em ata. Se o chefe de gabinete, mais uma vez, dar entrevista, entrar em ar dizendo que vai fazer movimento na casa, eu convido ele para fazer. Por isso que eu vim na tribuna. E alerta a Vossa Excelência, que nós não somos nenhum responsável pelos atos que vinham aqui acontecer. Muito obrigado. Nobre vereador Luiz Carlos Anastácio, essa presidência fica sempre muito feliz quando vê essas galerias lotadas. Eu gostaria de que todas as sessões viessem. Eu sinto que a participação dessas pessoas que fazem parte do projeto PSF, Saúde da Família, estão vindo aqui de forma espontânea, não senti em nenhum momento qualquer tipo de organização. E eu acho que nós, vereadores, deveríamos nos empenhar realmente para que elas tivessem as galerias constantemente lotadas, para que a população pudesse vir aqui e assistir o trabalho realizado pelos senhores vereadores e entender a sistemática do processo legislativo, que, em suma, é o órgão
mais próximo da representatividade da população. Tá certo? Se formos partir para uma disputa de organização de plateia, quem tem a perder é toda essa casa, não é apenas o chefe de gabinete. E o senhor sabe muito bem que nós entendemos disso também, né? Eu quero só esclarecer a Vossa Excelência que eu não me referi a esse pessoal. Tá? Eu me referi ao que o senhor chefe de gabinete, que faz parte do grupo de Vossa Excelência, deu declaração no rádio ontem, chamando a população para vir fazer ato aqui de projeto que foi reprovado por nós. Pela ordem, o vereador Euripinho, inscrito para discutir o projeto, o vereador Minaré. Senhor presidente, em cima desse assunto que nós estamos discutindo aqui, eu quero parabenizar, sim, esse pessoal que está aí, porque eles estão defendendo, sim, o direito deles. E já há um mês, esse projeto... André, eu acho que você está me... Vereador André, na sessão passada o senhor usou desse expediente, eu deixei, democraticamente. Tá? Então é o seguinte, então é isso que causa que a casa, que cada vez mais o clima está ficando pior, e eu não sei onde vai chegar, senhor presidente, porque está faltando um respeito para com os colegas. Aqui nós temos que defender o direito da população. E o direito dessas moças estar aqui é um direito delas, sim, que estão trabalhando e fazendo um bom trabalho. Parabenizo elas por isso, todos nós parabenizamos. Então, a ansiedade delas de votar um projeto, de vir até a casa, a gente fica feliz, como todos que estão nos assistindo. Mas eu espero que o clima aqui permaneça, como sempre foi falado na gestão do senhor Luiz Carlos Anastácio, Paçoca, você que foi um bom presidente, espero que você mantenha esse respeito para com a gente, porque senão a gente vai levar as coisas para um lado que nós não gostaríamos. Inscrito para falar sobre o projeto...